Olá pessoal, tudo bem? Considerando as respostas aí que muitos dos terceiros anos colocaram com relação à mitologia e religião, eu resolvi fazer esse videozinho para ajudar melhor a vocês a compreender esses conceitos. Vamos lá. Até porque esses conceitos são trabalhados normalmente no primeiro ano, tá? Então vou retomar para o primeiro ano a novidade, mas para o terceiro a gente já deveria ter visto. Então o que é a mitologia, né? Eu percebi que muitos colocaram que mitologia tem a ver com mentira, mitologia tem a ver com coisas que não podem comprovar, mitologia... Então, na verdade, a palavra mitologia, logia tem a ver com logos, com estudo, né, racional. Mito significa palavra, narrar. Por quê? Nós humanos sempre tivemos curiosidade de saber, de conhecer as coisas. E lá nas civilizações antigas, a gente está falando aí antes de 7 séculos antes de Cristo mesmo, as antigas civilizações respondiam às questões que nós temos, de onde surgiu o universo, por que existe a vida, por que existem certos fenômenos naturais. O primeiro tipo de resposta foi ligada à questão da mitologia, né? Ou seja, a resposta se dava por meio do imaginário de deuses que respondiam por aquelas questões que a gente está perguntando. Tá? E mitologia, então, é narrar, é contar, porque a mitologia tinha a função de narrar, de contar o começo de algo, por que surgiu algo, da onde que vem certas coisas, da onde que vem certas ideias. Grande parte das civilizações antigas tinham suas mitologias. A gente vai conhecer mitologia egípcia, mitologia nórdica, mitologia grega, romana. Tá? Então, mitologia passa por essa questão da narração, por quê? Porque não tinha ainda linguagem escrita nesse contexto. Né? Então, como que a gente passava as histórias, as ideias? Oralmente. Né? Então, é uma narrativa oral. Então, uma definição de mitologia, que eu peguei no livro didático para vocês. É um processo de compreensão e explicação da realidade que utiliza narrativas imaginárias, transmitidas quase sempre oralmente. Recorre às forças sobrenaturais para explicar os fenômenos naturais, ou seja, se eu tenho um tsunami, se eu tenho um vulcão, se eu tenho a chuva, o sol, tudo isso eles tentavam explicar falando da existência de algum deus, né, de deuses que representam esses fenômenos naturais. Com o mito, as pessoas não só compreendem esses fenômenos, mas também eles podem intervir, né? Eles intervêm ou controlam eles. De que maneira? Por exemplo, se a gente for pensar na mitologia grega, Zeus é o deus responsável pelos raios, né? Então, ó, no caso dos raios, os gregos tentavam agradar a Zeus com templos, com cultos, com oferendas, com festas, para que os seus raios não atingissem os mortais. Então, a relação dos humanos com esses deuses que explicavam a realidade era essa relação também de intervenção, ou seja, eu entendo que esse Deus representa certa força da natureza, e aí eu preciso então agradar esse Deus, eu preciso fazer uma festa, um templo, uma homenagem para que ele me proteja de alguma maneira. Tá? Mito é lenda, é mentira? Bom, na nossa linguagem atual mas se a gente for pensar mito com relação à mitologia, não é mentira. Professora, mas como não é mentira? Eu não posso provar que esses deuses existem. Mas o Deus da religião, os deuses da religião, vocês também não podem provar racionalmente que existe. Né? Então, o fato de ser mentira ou verdade depende muito do critério de verdade. Se eu pensar no critério de verdade de prova científica, realmente, então mito e religião é mentira. Mas não é isso que nós estamos falando. A mitologia era uma forma de explicar a realidade e que aquele povo acreditava. Então passa a ser uma certa verdade para esse povo porque tinha crença. Então o mito não é lenda ou mentira, mas uma forma anterior à própria religião e à ciência de explicar o mundo. Tem na crença, na fé, assim como a religião, o seu critério de verdade. Então, para que existam os deuses, para que eles de fato sejam parte daquela civilização, basta que as pessoas acreditem nessa existência, tá? Então, eu coloquei, né, antes do século 7 a.C., em diversas civilizações antigas. Um filme muito bom que dá para vocês pensarem sobre mitologia. Não o Percy Jackson, um Ladrão de Raios, porque ele é uma mistura muito grande da contemporaneidade com a mitologia na história, mas o filme Fúria de Titãs. O filme 1 e 2 do Fúria de Titãs, ele vai mostrar diversos seres da mitologia grega, principalmente, né? E não só os deuses, mas semideuses, ciclopes, etc. E inclusive no filme 2, os deuses, já vou dar um spoiler aí, os deuses começam a morrer. E aí a gente pensa, mas a grande diferença dos deuses do humano, no caso da mitologia, é que eles são imortais. Como é que eles morrem?
Na verdade, é uma explicação que eles estão dando ali no filme, indiretamente, que os deuses da mitologia deixam de existir quando as pessoas deixam de acreditar neles, porque a existência deles depende da crença das pessoas, da fé das pessoas. Então, se vocês virem essas fotos, essas imagens, certamente vocês conhecem pelo menos uma delas, né? Então, a gente está falando aí de mitologia grega ou romana. Claro, já falei que existem outras mitologias. Então, Zeus, Poseidon, Cronos, né, Vênus de Milo aqui o Dionísio, o Baco. Então, são deuses que representam algum elemento da natureza. Então, Cronos representa a ideia do tempo, Zeus, né, o conhecimento, o trovão, o Poseidon, o Netuno, o mar, as águas, Vênus de Milo, a beleza, e o Baco, o Dionísio, o vinho. Ou seja, são coisas que estão naquelas sociedades antigas, tá? Existe um livro, e aí eu falo muito isso no primeiro ano, chamado Teogonia. Teo significa Deus, gonia significa origem, e esse livro é atribuído ao poeta antigo Hesíodo. Não foi ele exatamente que escreveu, né, porque, como eu disse, a mitologia passava oralmente. No entanto, quando foi escrito, eles atribuíram essa história toda ao Hesíodo. O que diz esse livro, né? Teogonia, origem dos deuses. Ele vai estar contando, e a gente está falando da Grécia Antiga, ele vai estar contando a origem dos deuses, junto com a origem do universo e das coisas, através da mitologia. Então, para vocês terem ideia, é um livro tipo em poesia, mas ele fala que no princípio era o caos. Caos era, portanto, um representante da divindade, mas caos, se a gente for pensar, é a desordem, é a bagunça. Né? E a partir do caos é que começam a surgir outros deuses que vão representar a vida, né? Como Gaia, que representa a terra, Urano, o céu. Depois a gente tem Cronos, Eros, que são deuses que vão representar aquilo que é preciso para que exista a vida. Terra, água, amor, união, né? Então ele vai apresentar ali esse início dos deuses. Então, a origem dos deuses. E aí, como é que se dava essa relação dos homens com os deuses? Como eu falei para vocês, diferente da ideia que a gente tem hoje das religiões dos deuses, que Deus é um ser supremo, superior, etc., para aquela comunidade, para aquela sociedade, a mitologia, os deuses, né, eles na verdade eram seres tal como os seres humanos, com os mesmos defeitos e qualidades. A diferença é que eles eram imortais e, portanto, eles tinham um determinado poder, eram como heróis, vamos dizer assim. No entanto, eles não eram superiores, porque eles também eram invejosos, eles também faziam coisas erradas. Se a gente for pensar, existem os semideuses. É quando um deus trai a sua deusa esposa, vamos dizer assim, com um mortal, ou vice-versa, uma deusa com um mortal, e eu tenho uma mistura de um mortal com um deus. Então, a relação dos homens com os deuses era diferente da relação que a gente tem hoje pensando na questão religiosa. Os deuses eram iguais a nós, né? Só que eles representavam a natureza, os elementos da natureza, e eles eram imortais. E aí tem as histórias da mitologia, vale a pena vocês pesquisarem o que é a caixa de Pandora, né? Que foi a primeira mulher criada pelos deuses. Prometeu acorrentado, Prometeu foi também um homem que foi castigado pelos Zeus por ter tentado roubar o fogo, que era o conhecimento, e dar aos homens. Então são várias histórias para vocês conhecerem que era como eles estavam tentando explicar a realidade deles naquele contexto, ok? Para vocês verem como é forte a ideia da mitologia, eu peguei alguns nomes da mitologia grega, romana, e que a gente ainda carrega hoje no nosso cotidiano. Então, quando eu falo cronômetro, tem a ver com tempo, porque Cronos era o deus do tempo. Afrodisíaco, né, é algum elemento, algum alimento também, que aumenta a libido, então tem a ver com a deusa lá do amor. Erótico tem a ver com Eros, bacanal tem a ver com Baco, que era o deus do vinho, né? Então uma festa em homenagem ao deus vinho, e que hoje tem um outro significado. E aí também, só por curiosidade, os deuses gregos e romanos, né, que a gente vai ver na história que Roma, quando começa a criar seu grande império, invade a Grécia, ela assume ali a mitologia grega, mas muda os nomes desses deuses. Tá? Então não vou entrar muito nesse aspecto, só para vocês terem ideia. E ainda só para finalizar essa questão do mito, né? Era comum os rituais. O que são os rituais?
Ritual a gente fala como se fosse uma coisa pejorativa e que só existe em algumas religiões. Não. Rito é toda cerimônia que tem algum tipo de elemento simbólico, ou seja, por exemplo, um ritual de passagem, alguém que está entrando em uma determinada religião, no nosso caso atualmente, ele é batizado ou coisa parecida. Mas também existiam alguns rituais nas mitologias antigas, né? Mesmo se a gente for pensar nos índios, né, em algumas comunidades indígenas, existem rituais. Então, por exemplo, para entrar na adolescência, o jovem ele precisa passar por um ritual, dependendo da tribo é um ritual diferente. Então, rituais são cerimônias, que a coisa em si não tem muito significado, mas para aquele grupo, eles colocam um significado naquilo que faz pertencer àquele grupo, por exemplo. Tá? E aí, nessa ideia de mitologia, a gente cria também as ideias do herói, o sobrenatural, né? Então esses deuses, por mais que eles sejam iguais a nós e falhos como nós, a gente cria também alguns que são heróis. Na mitologia grega a gente pode perceber Aquiles e Hércules, por exemplo, que são semideuses e que são heróis representados nas grandes guerras, né? Se vocês lerem sobre as guerras na Grécia Antiga, a gente vai ter esses semideuses que, se a gente for pensar racionalmente, talvez sejam homens que realmente foram muito bons e que lutaram pelo seu povo, e que aí a forma que eles tinham de explicar é que eles eram semideuses, que não eram homens normais, homens como os outros, tá? E aí uma crítica também que acontece é que a mitologia acaba muitas vezes sendo, naquele contexto ou em outros contextos, um poder contra a razão e de manipulação, né, do poder social ali. Então, um exemplo disso é quando Sócrates, né, um pouco depois do que a gente está falando, né, na verdade bastante depois, Sócrates é considerado o pai da filosofia, não é o primeiro filósofo, mas considerado o pai da filosofia, quando ele é condenado à morte. Qual foi a culpa de Sócrates? Ele perverteu a juventude. Por quê? Quando ele fala, conheça-te a ti mesmo, né, assim, ele não está falando para deixar de acreditar nos deuses, mas que primeiro a gente tem que conhecer o ser humano, a humanidade, nossas relações, para depois pensar nessas outras questões. E aí os governantes da época não gostaram disso, porque enquanto a população temia os deuses, eles faziam o que os governantes queriam, porque é mais fácil fugir da lei do governo do que da lei dos deuses, né? E aí, quando Sócrates começa a questionar esses deuses e fala que não é tão importante pensar nos deuses, ele é condenado à morte, tá? Em contrapartida, nós temos a questão da religião, né? A religião ela surge depois da questão da mitologia. Existe até um vídeo que eu chego a citar aí, chamado Zeitgeist, que é um vídeo, esse nome é alemão, significa espírito do tempo. E esse vídeo vai fazer até um paralelo falando sobre a mitologia e a religião, como foi quase que uma continuidade. No entanto, a mitologia, como eu disse, é uma forma de explicar a realidade que não tem muitas regras, muitos sistemas, muitos dogmas, verdades, ou então normas de condutas. É só uma forma de explicar a realidade, uma coisa mais simples, vamos dizer assim. E a religião já não, né? Então, o primeiro tópico que eu coloquei para vocês é religiosidade. A percepção da realidade exterior como algo independente da ação humana nos conduz à crença em poderes superiores ao humano e à busca de meios para comunicar com eles. Assim, nasce a crença na divindade ou nas divindades. A crença em divindades e numa outra vida após a morte define o núcleo da religiosidade e se exprime, um errinho aí de digitação, experiência do sagrado. Ou seja, religião é diferente de religiosidade. A religiosidade faz parte, muitas vezes, dos seres humanos, em pensar que, se tem coisas que não são criadas por mim, que eu não consigo compreender, deve ter algum ser que criou isso, algo fora de mim e que é superior a mim. Então, essa religiosidade faz parte, muitas vezes, da cultura humana, né? Não significa que todo mundo é religioso. E já a religião em si é uma criação cultural, tanto que a gente tem várias religiões que foram criadas em momentos diferentes da história por povos diferentes, né? Então a religiosidade não tem nada a ver necessariamente com... A religião não tem nada a ver necessariamente com aquilo que somos nós, mas são culturas diferentes. A palavra religião significa religar, né? Como assim religar? Tudo que está no nosso mundo é o que eles vão chamar de profano. É aquilo que está no nosso alcance. E sagrado seria aquilo que é transcendental, é aquilo que eu não consigo alcançar, aquilo que eu não consigo compreender. Então, o que faz a religião? Tentar ligar aquilo que somos nós
com aquilo que eu não consigo compreender, com aquilo que é transcendental, etc. Desculpa. Então, são criadas ou fundadas as religiões de forma simbólica em determinadas sociedades, aldeias, em contexto histórico. Portanto, a religião ela é cultural, por isso que existem diversas religiões. Então, vamos lá. Dando continuidade aí, não é só uma forma de compreender as coisas, a religião, mas ela traz consigo toda uma sistematização de valores, leis, deveres, dogmas que são verdades a serem seguidas pelos seus adeptos. Dentre diferentes elementos comuns entre todas as religiões, um deles é que praticamente todas, não são todas, têm um livro sagrado, ou seja, um livro onde está escrito lá o que é certo, o que é errado, a história, etc. A gente tem a Bíblia, o Alcorão, o Torá, livro dos Espíritos, etc. E esse livro vai servir de legislação divina. Ou seja, diferente da mitologia, a gente começa a ter na religião um sistema. Tem valores, tem leis, tem deveres, tem o que é certo, o que é errado, tem uma história, tudo organizado num livro também, né? Só que esse livro, dependendo da religião, é um livro diferente. Teve gente que colocou nas respostas lá que eu vi que religião tem a ver com Bíblia. Não, Bíblia tem a ver com cristianismo. É um livro em que os cristãos utilizam, e dependendo da linha do cristianismo, você utiliza uma parte diferente, que os cristãos utilizam como verdade, tá? Então, são livros diferentes, mas quase todas elas têm um livro. Nesse livro, normalmente eles acreditam que foi escrito ou por Deus ou por alguém inspirado por Deus, normalmente, né? Alguns seres, alguns humanos inspirados por Deus escreveram aquele livro, onde tem, então, a legislação divina, ou seja, as verdades, os dogmas. Então, quando você está dentro de uma religião, normalmente você tem que conhecer esses dogmas, essas verdades, e aceitá-las, uma vez que você pertence àquela religião. Diferente da mitologia, que não tinha toda essa estrutura, tá? Para vocês saberem, curiosidade, alguns termos ligados à religião. Percebam que a maioria deles tem teísmo no final. Por que teísmo? Porque tel é Deus, tá? Politeísmo, religiões com vários deuses. Então, muitos de vocês colocaram na resposta que religião tem um Deus supremo. Não necessariamente. Nós temos religiões que acreditam em mais de um Deus, politeístas, tá? O hinduísmo, por exemplo. Monoteísmo, um Deus só. Então, religiões que têm um Deus só. Panteísmo, né? O panteísmo é uma visão um pouco mais diferente, mas a ideia do panteísmo é que Deus não é um ser, não é um ser que está em algum lugar, etc. Mas Deus é a própria natureza, né? Tinha um filósofo chamado Giordano Bruno, e o Giordano Bruno, ele falou assim ao extremo de que Deus sou eu, Deus é você, Deus é uma vaca, Deus é tudo que é natureza, Deus é tudo que é vivo, tá? Esse cara, ele viveu próximo à Idade Média e, portanto, a Igreja Católica, que detinha o poder na época, não gostou muito do que ele falou, e ele sofreu lá a morte pela Inquisição, junto com as obras dele. Então, muito pouco a gente tem das obras dele, tá? Então, panteísmo, Deus é a própria natureza. Ateísmo, o A significa não, são aqueles que não acreditam na existência de Deus. E aí eu acrescentei o agnosticismo, né? Gnose é conhecimento. Então, são aquelas pessoas que falam, se Deus existe ou não, eu não tenho como ter certeza, eu não tenho como conhecer. Até porque, quando eu falo assim, Deus é fiel, a ideia de fidelidade é uma ideia que faz parte da convivência humana, né, das relações humanas. Se eu atribuir a ideia de fidelidade a um ser supremo que não vive entre os humanos, eu estou falando uma coisa nossa para um ser que é muito maior do que eu. Então não tem como eu falar, porque eu vou estar reduzindo ele, este ser, a um conhecimento meu, a uma palavra minha. Tá? Então, para os agnósticos, não tem como eu falar de Deus, porque eu não tenho como explicar Deus, não tem como eu conhecer de Deus. Então, eles não estão falando que existe ou que não existe, mas que não dá para falar sobre isso, porque eu não tenho como chegar próximo a esse conhecimento, ok? Então, aí, alguns elementos para vocês pensarem, né? As religiões são diferentes de acordo com as culturas, de acordo com a história, no entanto, elas têm alguns elementos em comum. Eu peguei esses elementos do livro da Marlene Chauí, Convite à Filosofia ou Iniciação à Filosofia, depende do volume, né? Então, tá lá nas referências no final. Todas as religiões vão falar de questões sagradas, ou seja, algo que é além do que a gente vive aqui na Terra, né?
Todas as religiões falarão de narrativas de origem, ou seja, vão tentar explicar a origem da vida e do universo. Todas as religiões têm rituais, né, que são cerimônias, pode ser uma cerimônia de casamento, de batismo, de ingresso na religião, seja o que for. Todas elas têm rituais. Todas elas têm objetos simbólicos. O que são objetos simbólicos? Se eu pego uma cruz, por si só, ela é uma cruz. Mas quando eu dou um valor para aquela cruz, então simboliza a morte de Cristo, simboliza alguma reza, alguma oração, é um objeto simbólico, é um objeto que tem um outro valor senão ele mesmo. Nós que atribuímos um símbolo, um significado. Manifestação e revelação. Toda religião vai falar que Deus se revela, os deuses se revelam de alguma forma. E aí existe essa manifestação no nosso cotidiano. Toda religião falará de lei divina. Ou seja, que existem normas que são determinadas ou são indicadas por Deus ou deuses. Toda religião vai falar de vida após a morte, que existe vida após a morte, ou que não existe, mas como o que se dá depois da morte, se existe reencarnação ou não, por aí vai. Toda religião vai falar de bem e mal, né? Como se fossem aí opostos ou necessários para que a gente viva a nossa vida. Toda religião fala em pecado, porque pecado é não obedecer também à lei divina. E toda religião fala de imanência e transcendência, ou seja, coisas que estão transcendem aquilo que a gente está vivendo e imanente àquilo que a gente está vivendo no nosso mundo, ok? Aqui, claro que eu não vou ler tudo isso, mas é só para vocês terem uma ideia de algumas religiões comparadas, né? Então, aqui são algumas religiões históricas, e aí quando elas foram mais ou menos criadas ou divulgadas, e por quem, né? Então, o cristianismo bíblico, a gente fala ali da data de nosso calendário cristão, então, portanto, o ano 33 depois de Cristo. A escritura sagrada é a Bíblia, depois o islamismo é por volta de 610 depois de Cristo, o budismo, né, anterior a Cristo, 525 anos anterior a Cristo, o hinduísmo, né, da Índia, 1800 a 1000 anos antes de Cristo, sempre datas muito aproximadas, porque não tinha exatamente como contabilizar isso, né? O judaísmo, então, 2000 anos antes de Cristo. E aí eu peguei duas religiões bem recentes, né, que foram criadas já agora no nosso contexto, vamos dizer assim, que é a Umbanda, que é uma religião brasileira e ela é uma mescla aí das religiões africanas, né, e tem um criador também, e o Espiritismo, que se dá ali no século XIX, que é uma religião que na verdade, uma doutrina de cunho científico-filosófico, porque o criador do Espiritismo, o que a gente conhece como Allan Kardec, na verdade ele era um cientista. E aí ele começa a criar uma religião em cima da ciência dele. Então é uma curiosidade. Então só para vocês terem um panorama geral. Mas é claro que existem mais religiões e denominações. Então a partir do cristianismo bíblico eu vou ter os católicos, eu vou ter os protestantes e por aí vai, tá? E aí algumas questões políticas ou críticas da religião que é importante a gente pensar. O que é teocracia? Né? Em várias civilizações antigas ou medieval existiu essa proposta. Teo é Deus, a gente já viu isso várias vezes. Então existiu na nossa história vários governos, várias pessoas, muitas vezes tiranas, né, que detinham poder falando que esse poder ou foi dado por Deus ou coisa parecida. Então teocracia é um sistema de governo realizado por líderes religiosos ou pessoas nomeadas por eles, que se dizem representantes de um Deus numa união total entre política e fé. Tá? Então, na história, a gente teve, por exemplo, no Egito, né, a maioria dos faraós eram indicados por Deus, ou assim eles se intitulavam. Roma também a gente teve em algum momento essa questão. Na Idade Média, principalmente no Ocidente, que a Igreja Católica tomou o poder, e a Igreja Católica, portanto, ela mandava politicamente, né, nos países, e ela tinha um poder muito maior do que outras instituições políticas. E atualmente nós temos, por exemplo, o Vaticano, que é regido pela Igreja Católica, e o chefe do Estado, o governante, é o Papa. E o Irã também, que é controlado pelos ayatolás, né, que são líderes religiosos. Então, teocracia seria esse governo por alguém indicado por Deus, ou alguém se diz nomeado por Deus. E aí, para vocês terem um exemplo prático de uma teocracia, tem uma série que é ficção, mas muito interessante, chamado Conto de Aia, ou The Handmaid's Tale, né? Era um livro e agora virou uma série, é muito interessante. É agoniante ver
mas é interessante, tá? Então, e aí também o vídeo que eu já tinha falado para vocês, o Zeitgeist, que faz uma crítica à religião de uma forma geral, enquanto o que as pessoas fizeram da religião, e aí também ele faz um diálogo um pouco com a mitologia, tá? E aí, por fim, para a gente terminar, que já estamos aí num tempo avançado, a filosofia, que é o que vocês já devem estar vendo há 3 anos, foi o 3º ano, no primeiro que a gente está chegando, significa amor ou amizade pela sabedoria. Quando que a filosofia surge? Justamente quando a gente não quer mais só ter a resposta mitológica sobre a realidade. Então a filosofia vai surgir, inclusive, ali questionando a mitologia ou até depois as religiões, ou se juntando algumas religiões também. Tá? Então a gente começa a querer provas racionais que validem as nossas crenças, né, o nosso cotidiano. É uma reflexão teórica, tá? Não precisa ter uma comprovação empírica, mas tem que ser racional, tem que ser crítica e sistemática. E aí eu peguei uma citação da Marilena Chauí do livro que vai tentar definir um pouquinho, né? A decisão de não aceitar como naturais, óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana, jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Ou seja, o que é então fazer filosofia? É questionar a realidade, é não aceitar as coisas como natural, como sempre foi assim, então vai ser sempre assim. Né? Não é também negar tudo que veio da cultura, mas tentar entender o porquê que é assim, e se não tiver um sentido, tentar buscar um outro sentido ou uma forma de pensar. Gente, isso é bem resumido, porque filosofia a gente vê anos e anos aí no ensino médio, ou seja, ou até depois no meu caso, a faculdade, né, e não tem uma definição única. Então, o que é uma atitude filosófica? É perguntar o que são as coisas, como é que são as coisas, por que são as coisas, bem aquela criança chata mesmo que pergunta o tempo todo. É um pensamento sistemático que dá origem a todas as ciências. Se a gente for pensar, a filosofia ela existiu antes das ciências. Então, todas as ciências, elas partem de perguntas, ela parte de um questionamento. Então, se eu quero descobrir, por exemplo, a cura do câncer, mesmo na medicina, eu parto de alguma pergunta, né? Como é que se trabalha isso? De onde que vem isso? Por que é importante? Então, são perguntas normalmente filosóficas, tá? Então, só para finalizar e a gente retomar, a gente está falando, de uma forma geral, de formas de eu conhecer a realidade. O ser humano, ele quer conhecer a sociedade, a realidade, as coisas. Uma das formas é a mitologia, a outra é a religião. Tem também o senso comum, né, que vocês devem ver em sociologia, que é nosso conhecimento cotidiano. Tem a filosofia, tem a ciência, que a gente pode ver mais para frente, mas são outros critérios de conhecimento. Tem as artes também, e por aí vai. E aí deixo uma pergunta para vocês pensarem, né? Eu falei um pouco das características da mitologia, da religião, da filosofia. E qual seria para a ciência, né? As pessoas falam assim, você acredita em tal teoria científica? Será que a crença tem a ver com teoria científica? Quais são os critérios para ser uma verdade na ciência? Será que são os mesmos critérios para ser uma verdade na religião ou na mitologia? Né? Então deixo para vocês pensarem. Aqui são as referências bibliográficas, né, que eu utilizei. Pessoal, por hoje é só, já foi longo. Um abraço a todos, espero ter contribuído. Até mais.